Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do módulo RTE da disciplina de Circuitos Elétricos 2. Estamos introduzindo os conceitos relacionados a circuitos magnéticos e hoje em específico falaremos sobre materiais magnéticos. Tendo como base um material magnético conhecido como ímã permanente, nós podemos subdividi-lo em regiões específicas. Regiões essas que são conhecidas como polos de um ímã. Os polos magnéticos, os polos do ímã, eles possuem os nomes como Polo Norte e Polo Sul. Em geral, o Polo Norte se encontra em desenhos rachurado para sua identificação. Uma característica dos polos é que polos de mesmo nome, dois materiais com polos alinhados, polos de mesmo nome, existirá uma força de repulsão nesses dois materiais, sejam alinhados polos norte ou polos sul. De forma similar, quando se aproxima polos de nomes opostos, existe uma força de atração entre os materiais, entre os corpos. Outra característica relacionada aos polos de um material magnético, por exemplo, de um ímã, é a sua inseparabilidade. Ou seja, se quebrarmos o material ao meio, ainda assim teremos dois polos nas suas partes divididas. Em outras palavras, nunca se encontrará na natureza um polo separado. Sempre existirão os dois polos que são chamados de dipolos magnéticos. Tendo como base que os dipolos eles são inseparáveis no material, podemos chegar à menor porção de um material ou à menor estrutura magnética de um material, e essa menor estrutura magnética de um material, ela é conhecida como dipolo magnético elementar. Dados os diferentes corpos existentes na natureza, podemos classificá-los quanto à sua imantação. Desta forma, teremos corpos com imantação forte, fraca e não imantado. Essa imantação está relacionada à disposição dos dipolos magnéticos elementares daquele material que estamos analisando. Um material com um corpo fortemente imantado significa que os seus dipolos elementares possuem um certo alinhamento, ou uma certa orientação. Um corpo fracamente imantado possui os seus dipolos magnéticos elementares com alguma orientação, porém não muito bem orientados. Ainda existem estruturas que possuem disposições um pouco não tão alinhadas quanto um corpo fortemente imantado. E, por fim, um corpo não imantado possui uma disposição aleatória dos seus dipolos magnéticos elementares. Podemos então classificar os materiais encontrados na natureza em função da sua suscetibilidade de orientação dos seus dipolos magnéticos elementares. Temos então materiais ferromagnéticos que podem ser fortemente imantados dada a ação de um campo magnético externo, como por exemplo ferro, aço e níquel. Outro tipo de material são os materiais paramagnéticos, materiais que sofrem uma orientação fraca quando da ação de um campo magnético externo, como por exemplo alumínio, vidro e ar. E materiais diamagnéticos. São materiais que permitem uma leve orientação dos dipolos magnéticos elementares em oposição à ação de um campo magnético externo. Por exemplo, água, cobre e ouro. Existem alguns materiais que já são encontrados na natureza com forte orientação dos seus dipolos magnéticos. A esses materiais chamamos
de ímãs naturais. Um material, como exemplo, é conhecido como magnetita. Esse material já é encontrado na natureza com uma imantação forte, com uma orientação forte dos seus dipolos magnéticos. Outros tipos de ímãs que podem ser encontrados na natureza são ímãs conhecidos como ímãs artificiais permanentes. Materiais que naturalmente não possuem forte orientação dos dipolos magnéticos, porém, quando submetidos a um campo magnético externo, ocorre a orientação dos seus dipolos magnéticos e quando esse campo magnético externo deixa de existir, o material continua fortemente imantado. Temos aqui alguns tipos de aço como exemplo de materiais que são ímãs artificiais permanentes. Outro tipo de ímã são os ímãs artificiais transitórios. Eles são constituídos de materiais naturalmente que não possuem orientação dos dipolos, porém, quando submetidos a um campo magnético externo, ocorre com facilidade a orientação dos seus dipolos magnéticos, porém, ao se retirar o campo magnético externo, o material ele praticamente perde toda a sua imantação. Como exemplo, os ferros e grande parte dos aços. Os ímãs artificiais transitórios são os mais utilizados dentro do setor elétrico. São os materiais utilizados na fabricação de motores, geradores e também de transformadores. Para exemplificar a utilização de materiais magnéticos, vamos considerar aqui uma bobina composta aqui de N espiras e circulando no condutor dessa bobina uma corrente I. O campo magnético ou densidade de campo magnético pode ser obtido nessa espira gerada por essa corrente como sendo μ0 vezes N vezes I dividido por L, onde teremos as definições de B0 igual ao campo magnético no interior da bobina, μ0 a permeabilidade magnética do vácuo e o H a intensidade de campo magnético. O H se relaciona com o B0 pela multiplicação da permeabilidade magnética. O campo magnético ele é dado em Weber por metro quadrado, a permeabilidade magnética em Henry por metro e a intensidade de campo magnético em ampere-espira por metro. Como exemplo, se substituirmos o núcleo dessa bobina por um material ferromagnético, teremos agora a expressão que relaciona o campo magnético, a densidade de campo magnético, com a intensidade de campo magnético através agora de uma permeabilidade que não é mais a permeabilidade do vácuo, mas ela possui uma relação com a permeabilidade do vácuo que a gente chama aqui de μr, onde para materiais ferromagnéticos o valor de μr pode ser da ordem aí de 80.000 vezes, por exemplo, a permeabilidade do vácuo, a título de exemplo. Vimos anteriormente que através de uma corrente circulando em uma bobina, é possível se encontrar uma intensidade de campo magnético e, consequentemente, uma densidade de campo magnético, uma vez que a relação entre a densidade de campo magnético e a intensidade de campo magnético se dará através da permeabilidade do material. Em geral, considera-se essa permeabilidade magnética como constante em algumas análises de circuitos magnéticos. Porém, nem sempre isso ocorre. Ao se considerar um valor constante de permeabilidade magnética, pense que, à medida que se aumenta o valor da corrente elétrica, aumenta-se também o campo magnético. Esse aumento da corrente proporciona uma orientação dos dipolos magnéticos elementares do material.
E à medida que se aumenta a corrente, maior orientação se terá daqueles dipolos magnéticos. Porém, a partir de um determinado valor, ao se aumentar ainda mais a corrente elétrica, não se terá acréscimo ou melhor orientação dos dipolos magnéticos. Nesse momento, a relação linear entre intensidade de campo magnético e densidade de campo magnético deixa de existir. É quando chegamos no que chamamos de curva de saturação, onde o aumento da corrente elétrica não proporcionará aumento do campo magnético. Muitos equipamentos elétricos trabalham dentro da parte da curva de saturação, onde a permeabilidade é linear. Porém, mesmo os materiais ferromagnéticos, ao se aumentar a corrente, eles podem chegar na região de saturação da curva. Em geral, temos esse comportamento da curva de saturação nos materiais ferromagnéticos. Uma parte da curva linear e uma parte onde existe uma não linearidade entre a densidade de campo magnético e a intensidade de campo magnético. O ponto onde a intensidade de campo magnético é considerada como intensidade de campo magnético saturante, ela é conhecida como o ponto onde, a partir do qual se inicia a não linearidade entre o valor de B e de H, ou densidade de campo magnético e intensidade de campo magnético. A título de exemplo, temos aqui alguns materiais ferromagnéticos, bem como os valores de campo magnético saturante em Tesla. Por exemplo, para o ferro temperado, temos que o campo magnético saturante chega a 2,16 Tesla e esse material possui uma permeabilidade relativa, de 5.500. O ferro-silício ele possui o campo magnético de 1,95 Tesla com uma permeabilidade relativa de 7.000. Um outro material, o permalloy, possui o campo magnético saturante de 1,6 Tesla e a sua permeabilidade relativa de 25.000. E por fim, o material mumetal com campo magnético saturante de 0,65 Tesla e a sua permeabilidade relativa de 100.000. Bem, pessoal, isso é o que tínhamos para apresentar em relação aos materiais magnéticos. E na próxima aula falaremos sobre os circuitos magnéticos.